Olá, muito boa noite para todo mundo. O céu ainda estava estrelado quando a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV ajuntou o gado e saiu do raso da gameleira para mais uma jornada boiadeira. E estando agora à tarde em horas morredeiras, a gente convida os companheiros e companheiras de lida para fazer uma reunião na roda da fogueira e escutar a contação de como foi vencida esta parte da empreitada. E para começar esta função novidadeira, a gente convida todo mundo para apreciar a recitação da prosa brideira do dia. Aqui no tempo presente, a nossa praça boiadeira está andando numa toada mais compassada, mas continua subindo a ribanceira num trieiro seguro, né? Olhando mais para frente, o povo todo está prestando muita atenção na atual situação cambial, com o dólar disparando em relação ao real e no preço do milho, que está caindo no mundo inteiro. E para saber como é que isso vai influenciar o comércio pecuário brasileiro, a gente passa a apresentar a nossa coluna Mercado Futuro com o médico veterinário Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos. Olá amigos, aqui quem fala é Leandro Bovo da Radar Investimentos. Estou aqui para falar sobre nosso comentário semanal de como andaram os mercados. Tiveram dois destaques nessa semana. O primeiro foi a alta do dólar. O dólar subiu forte com a aversão a risco do Brasil, né? A questão fiscal voltou a entrar no radar dos investidores. Quando isso acontece, é dólar para cima e bolsa para baixo. Foi o que aconteceu na semana. O dólar subiu bastante, chegou a ser cotado até a 5,50. Hoje está até voltando um pouquinho, está ao redor de 5,30, mas enfim, ainda é uma alta boa. Isso é muito importante para a gente porque ajuda muito na exportação, né? A alta do dólar melhora demais a margem dos frigoríficos exportadores. Então a China está um pouco mais ativa nas compras, com o dólar subindo, isso melhora bem a margem, que vai se traduzir em um pouco mais de apetite por parte das indústrias exportadoras, né? O outro aspecto foi o milho caindo bastante. Em Chicago, na terça-feira, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, né? Na terça, quando reabriu, chegou a cair 5%, todas as commodities caíram bastante, né? O milho caiu 5%, derreteu aqui na bolsa também, caiu demais. O setembro chegou até R$ 84 por saca, uma queda muito forte. Se a gente imaginar que há 15 dias atrás estava até ao redor de 93, 94 por saca, uma queda bastante significativa. Com a entrada da safrinha aqui, né? A gente ainda não tem nem metade da safrinha colhida, então ainda pode ter uma pressão baixista ainda por conta desse milho sendo disponibilizado no mercado físico, né? Isso são duas boas notícias para o produtor, né? A alta do dólar melhorando a exportação de carne e a queda do milho melhorando aí a alimentação do confinamento. Mas, infelizmente, o boi acabou andando de lado. O fato é que está tendo muito mais oferta do que era esperado para julho. A maioria das indústrias do Brasil, seja São Paulo, Goiás, MS, estão com escala relativamente confortáveis, algumas até com o mês de julho inteiro fechado. Porém, a gente acredita que essa escala longa não vai necessariamente se traduzir em pressão baixista. Pode até limitar novas altas, mas é difícil impor quedas agora, até porque a margem da indústria está muito boa. Então a indústria com certeza vai estar muito mais preocupada em alongar a escala e ter bois disponíveis para bater e ter essa margem do que em exercer pressão baixista no físico. É isso aí, uma boa semana a todos. Retomando daqui o comando da boiada pantaneira na marcha estradeira, a gente faz agora um resumo do caso que foi passado no mercado dos insumos para não deixar faltar o fornecimento dos produtos e materiais essenciais para o bom andamento do serviço com mestiço. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco do panorama do mercado do milho. Bom, no início do mês de junho, nos primeiros dias, a saca de milho era cotada a R$ 90 na Praça de Campinas. Hoje ela vem sendo cotada a R$ 87 por saca. Essa pressão nos preços é devido ao avanço da colheita do milho de segunda safra. De acordo com o último relatório da Conab, a área cultivada já foi 28% colhida. Em Mato Grosso, o clima favoreceu a colheita. No Paraná, a colheita ainda está fraca. No Mato Grosso do Sul, ela vem ganhando ritmo à medida que as lavouras atingem a umidade ideal de colheita. Em São Paulo, a colheita evolui de forma lenta e no Sudoeste é possível identificar alguns locais
em que a cigarrinha prejudicou a produtividade. Esse ano, a expectativa do mercado é de recorde de produção e a colheita está em um ritmo mais avançado quando comparado com o ano passado, que a gente teve uma quebra de safra devido a problemas climáticos. O que eu queria trazer era isso. Obrigado e bons negócios. Com a licença da companheira e do companheiro Boiadeiros, a gente vai fazer aqui um intervalo ligeiro que vai demorar bem menos do que o tempo que o Saci gastaria para trançar a crina do meu alazão de montaria. É um minutinho só e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Conforme o companheiro fazendeiro brasileiro já está saberizado, o preço do leite recebido no mês passado pelo produto entregue na usina em maio registrou uma alta de 5,3%, chegando a R$ 2,68 o litro na média nacional. Isso de acordo com a pesquisa do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. A questão é saber se isso ajuda ou não a resolver a situação do amigo e da amiga pecuaristas que estão trabalhando com a margem de comercialização cada vez mais apertada. Pois então, para saber o rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da função falando ao vivo, interneticamente, justamente lá de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado pela sua presença virtual mais uma vez aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso. Ô, Walter, fazendo a conta desde janeiro desse ano, quanto foi que já subiu o valor pago ao companheiro produtor de leite brasileiro? Janeiro a junho, Sidney, 57 centavos, o que dá 27%. Mas eu digo para o produtor que ainda vai subir mais em julho e provavelmente em agosto. Quer dizer, é uma boa escalada, né? Agora, Walter, o que foi desta vez, né, que empurrou para cima o preço do leite ao produtor mais uma vez, né? O que está puxando muito o mercado, Sidney, é o leite UHT, o leite de caixinha. Ele tem o seu preço subindo também bastante da indústria para o varejo, então está puxando bastante o leite ao produtor e também está puxando o preço do leite spot, que por sua vez puxa o leite ao produtor também, né? Uhum. Lembrando que o mercado spot é aquele onde participam só as empresas do setor, né? Ô, Walter, agora, como é que foi o comportamento da captação de leite em maio? A captação de leite em relação ao ano passado, Sidney, continua baixa, né? A gente estima de 10% a 12% a menos em relação a maio do ano passado e junho também a mesma toada aí de uma queda bastante forte em relação ao último ano. De maio para cá, Walter, agora, o que foi que mudou aí na produção de leite em termos de volume, né, entregue no laticínio? Falando assim, no geral do país inteiro, pelo que você está vendo aí na praça. A gente tem a entrada da safra no sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná, mas está vindo uma safra não tão forte, está aumentando a produção lá, mas não de uma maneira tão forte. Minas e Goiás estão lá no fundo do poço, né? Produção lá embaixo. A gente está em plena entre safra, tanto de Minas como Goiás e São Paulo, aqui no Sudeste e Centro-Oeste. Agora, pensando assim, um pouco mais a fundo, né, Walter? O que é que está pesando mais aí nessa redução da produção? Falando no geral, né? É o clima ou é o custo de produção do fazendeiro? Eu acho que é de tudo um pouco, mas o custo principalmente, viu, Sidney? Soja, milho e os outros itens de custo subindo bastante e pressionando bastante a rentabilidade do produtor. Dá para esperar algum alívio agora com essa ligeira queda aí que a gente está vendo no preço do milho aqui no mercado interno, Walter? Sim, sim. Se a gente olhar o segundo semestre, Sidney, a ração, o milho vai estar uns 14% mais barato, o cenário de hoje, né, olhando mercados futuros, e a ração, milho mais soja, 7% mais barato. Então, o cenário para frente é um cenário aí de pressão menor de custos, principalmente no concentrado. Agora, esticando a vista lá para fora, Walter, como é que está a situação atual do mercado internacional do leite e dos seus derivados? O mercado subiu bastante até março e de março para cá ele tem caído, né? A gente tem menos produção no mundo, mas temos menos compra de leite da China, que é o principal comprador no mundo, né? As commodities caindo, o petróleo caindo mais recentemente, o petróleo caindo tem muita relação com o mercado lácteo, então o mercado lácteo recua também. Nós estamos em
3.900, 3.850 dólares por tonelada no mercado internacional, e já tivemos em 4.800 aí no começo do ano, então uma queda considerável. Agora, como é que está a situação especificamente da China, né? A gente lembra que a China é o maior importador mundial de leite, né, Walter? E estava lá enfrentando sérios problemas por conta ainda de um repique da Covid, né? Como é que está a situação hoje lá em termos de fechamento dos grandes centros, de consumo em geral? Eles tiveram uma reabertura e voltaram a fechar em função de novas ocorrências de Covid. Então, oscila muito essa demanda chinesa em função desse abre e fecha por conta do Covid, e isso tem impactos no mercado internacional, não só de lácteos, mas de outras commodities também. Ô Walter, se a produção está caindo aqui no nosso terreiro, né? Se o leite ainda está caro lá no estrangeiro, até porque o preço é em dólar, né? O que é que a indústria laticínista brasileira está fazendo para se abastecer de matéria-prima? Ela está indo ao campo, né, ao mercado spot. O mercado spot subiu bastante. Se o produtor subiu 57 centavos de janeiro até junho, o spot subiu R$ 2,83. É bastante coisa. Então, por isso, o sinal para o produtor é que vai subir um pouquinho mais em julho e agosto, para atingir um pouco mais, chegar um pouco mais perto dessa variação do leite spot. Como é que está a situação das importações de leite no Brasil? Está vantajoso para o distribuidor, para o laticínio comprar leite lá fora, Walter? Por enquanto, Sidney, estão baixas as importações, mas já é vantajoso. Você falou do preço internacional, ele baixou um pouco, então, e o dólar, apesar do dólar ter subido novamente, os preços internacionais são competitivos colocados aqui no Brasil. O ponto é que a Argentina e o Uruguai, nesse primeiro semestre, eles já venderam para outros mercados. China, África, Argélia, né, continente africano, Argélia principalmente. No segundo semestre, eles provavelmente vão ter mais volume disponível, e isso pode fazer com que os volumes de importação se recuperem um pouco no segundo semestre. Temos que ficar de olho nisso, viu? Walter, já faz tempo que a gente está falando aqui nas nossas entrevistas, né, dos mesmos problemas que o setor leiteiro brasileiro está enfrentando. Quando é que essa encrenca geral vai acabar, hein? Eu fiquei pensando nessa pergunta, Sidney, mas eu estou há uns 30 anos no leite aí. E muita coisa já melhorou, muita coisa. A qualidade do leite, principalmente com contagem de bactérias, melhorou bastante. O produtor está crescendo. Mas essa questão de mercado e da relação com produtor e indústria é, de fato, um desafio aí que a gente ainda não conseguiu melhorar a condição de mercado, né? Mas eu acho que o leite brasileiro evoluiu bastante, e das cadeias produtivas aí do cenário nacional, é a que está sofrendo maior alteração, maior modificação estrutural. Então, eu acredito bastante no leite brasileiro no futuro. Ô Walter, agora, no mercado altamente complicado como esse de agora, né, informação é uma coisa fundamental, né? E vocês aí do Milk Point estão com uma agenda de eventos que pode ajudar bastante o pecuarista a enfrentar a situação atual. O que é que está vindo por aí nas próximas semanas? Isso, a gente tem agora no começo de agosto, dia 2 de agosto, o nosso fórum Milk Point Mercado. A gente vai voltar a se encontrar, vai voltar a fazer os eventos online lá em Goiânia. A gente tem aqui um QR Code, né, um código aí que o produtor, ou que o técnico e a indústria que está nos assistindo pode apontar para fazer a inscrição, acessar o site e fazer a inscrição no nosso fórum Milk Point Mercado, dia 2 de agosto. E nos dias 3 e 4 de agosto, já o nosso consagrado Interleite Brasil, também em Goiânia, também presencial e online, vai ser as duas formas, o fórum também, presencial e online, tratando de temas importantes aí do futuro, do mercado e do futuro do leite brasileiro. Então, convido também vocês a gente tem o QR Code aí na tela para fazer a inscrição também no Interleite. Convido vocês a irem a Goiânia, assistir os nossos eventos. A gente vai ter a oportunidade de se reencontrar nesse fim de pandemia, todo mundo com vontade de se reencontrar, de se rever. Convido vocês a nos encontrarem lá em Goiânia, 2, 3 e 4 de agosto. Muito bom, recado dado. Muitíssimo obrigado por mais essa sua participação no nosso programa, Walter. Você que é de casa aqui, né? A gente vai continuar acompanhando, evidentemente, a situação, e a gente volta a te chamar para ajudar a gente a entender o rumo do carretão. Abraço, Walter. Obrigado. Até a próxima. Joia, Sidney. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.
No serviço de fazer o aparte do pantaneiro desde o romper da madrugada, a pionada já separou o primeiro milheiro, que vem a ser a metade da boiada que para nós foi encomendada. Está na hora então de fazer uma rápida parada, mas já fica o amigo informado de que na parte derradeira dessa lida apartadeira, a gente vai destrinchar o caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Depois de passar o mês de junho subindo a ribanceira em desabalada carreira, a nossa praça boiadeira venceu a semana abrideira de julho, andando numa toada bem mais compassada. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Com o boi estando agora vasqueiro e sumido do mercado, mas com o consumidor de carne cada vez mais ressabiado com o preço, a gente passa agora a fazer a cotação do caso que foi acontecido na praça com a arroba e a sua cotação. Tendo levado a lida de vencida nesta sexta-feira, que foi a arrematadeira da primeira semana inteira de julho no mercado, o que tem para ser contado é que, depois da substanciosa subida da arroba no mês passado, agora a nossa praça boiadeira está amansada e andando numa toada mais preguiçosa. Conforme o companheiro e a companheira fazendeiros já estão até cansados de escutar a gente falar, né? A parte principal da explicação para esta situação atual é que, com o comprador abrindo a mão e aumentando a cotação, a indústria conseguiu, enfim, esticar a sua programação de serviço. Por conta disso, o dono do frigorífico, que já está com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, está fingindo desinteresse na negociação, na intenção mal disfarçada de derrubar o valor da mercadoria. A questão é que, como todo mundo também já está sabendo, a carestia de gado terminado ainda está longe de acabar e o abastecimento vai continuar sendo muito complicado, por causa do forte esmagrecimento no tamanho do rebanho fechado na primeira rodada do confinamento. O que isso quer dizer é que, pelo menos antes de outubro, vai ser muito difícil tirar o carretão do rumo da subida do estradão. Se pelo lado da oferta ninguém está vendo o jeito de fazer o vento mudar de direção, assim então já, a respeito da demanda aqui no nosso próprio terreiro, a previsão é ligeiramente diferente. Normalmente o consumo já melhora na metade derradeira do ano, né? E agora a gente ainda vai ter eleição e Copa do Mundo, o que sempre ajuda a aumentar o movimento no balcão. Mas o que deve continuar assustando mesmo a firmeza da cotação, com certeza, é a exportação, especialmente para a China, que precisa muito dessa carne para abastecer a sua imensa população. Além da fome crescente lá do Oriente Distante, os embarques do setor exportador brasileiro também estão favorecidos pela questão cambial, com o dólar, que é o dinheiro usado no comércio internacional, subindo em disparada em relação ao nosso real. Ao mesmo tempo, a Itália, que está sempre entre os 3 maiores vendedores do mercado mundial, está enfrentando grandes dificuldades para manter a sua produção e não está conseguindo mercadoria em quantidade suficiente para fazer o perfeito atendimento da sua freguesia. Só para fazer uma recordação ligeira, né? Nos 6 primeiros meses deste 2022, as exportações brasileiras renderam 28 bilhões e 400 milhões de reais. Por outro lado, esticando a vista para o comércio de carne e osso atacado, fica o pecuarista informado de que nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira para trás, o valor médio dos cortes contados teve uma queda de 0,2%, puxado pelo traseiro, tipo de produto menos exportado pelo Brasil, que caiu 1% neste período considerado. No varejo, o mercado andou em variados, com de 0,9% em São Paulo, 0,7% no Paraná, enquanto o caso foi de estabilidade no Gerais e o Rio de Janeiro, que é de 0,2%. Foram registradas mudanças nas cotações da arroba em 7 das 32 regiões pesquisadas no inteiro, 5 acima e para baixo. No Sudeste, Mato Grosso aumentou para R$ 90,50 a praia nível fundal. Em Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o mar aumentou para R$ 255,50. No Acre, o boi foi para R$ 260 e a vaca para R$ 251. No Pará, a pulou para R$ 203,50. Já em Mabá, o macho recuou R$ 282,50. No norte do Tocantins, o boi foi para R$ 280,50. Mas no sul do Tocantins, a vaca subiu para R$ 260. Aqui na Ribeira tem uma bezedeira que criou fama por fazer isso de primeira assombração, achando que a cesão e elas pareciam. Não vou contar, por não ter competência para confirmar a existência de polícia quanto à vida, tem outras exigências. E para a seguinte, dar conta do serviço, a gente merece de ter mais saber isso. Se uma vivente tem a possibilidade de ver os próprios versos formados em porque os companheiros do Brasil inteiro deixem de ler os 4 versinhos de caipira. Das outras prosinhas mais que a gente recebe no Facebook para saber como fazer de tempo. Logo a coleção, então, o amigo e a minha podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, é 98224-1807. 11 98224-1807. Ou mandar e-mail para @uol.com.br
ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Prosa boa com gente de tão distinta procedência não devia ter finalmente, mas assim como tem a hora da chegada, haverá também a ocasião de anunciar a retirada e pegar a marchar de novo no chão tradão. Sendo assim, a comitiva faz aqui a sua despedida, já prometida a volta do Terra Viva na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana e até lá então.